Olá, estudantes do sétimo ano, sejam bem-vindos ao SEAD. Mais uma aula de matemática, sou o professor Salles, e nessa aula nós vamos falar sobre transformação no plano cartesiano. O que será que acontece? O que são essas transformações? Acompanhem comigo, ó. O tema dessa aula é transformação no plano cartesiano. Funciona o seguinte: quando você pega uma imagem, você pega um ponto que está no plano cartesiano e multiplica ele por algum número inteiro. O que será que acontece? Vamos ver? O desafio dessa aula é o seguinte: é compreender como a multiplicação das coordenadas dos vértices de uma figura por um número inteiro transforma sua posição e forma no plano cartesiano. Então, o que a gente vai ver é o que acontece quando você pega um ponto ou um polígono, né, uma imagem, e multiplica os vértices por um número inteiro. Esse número pode ser positivo ou negativo. O que acontece quando a gente faz isso? É o que eu vou te mostrar. Olha só, primeiro passo. O que será que acontece com um triângulo se todos seus vértices forem multiplicados por 2, por exemplo? A gente vai multiplicar por 2. O que você acha? Você acha que esse triângulo, essa figura, ela vai dobrar de tamanho? Ou será que ela vai mudar de posição? O que será que acontece? Vou te dar o exemplo. Eu tenho aqui, ó, um triângulo e aí estão os vértices. Vértice A, B e C. Né? Um triângulo tem 3 vértices. Então, vértice A, B e C. E cada vértice é composto por um valor para x, um valor para y. Né? Então, eu tenho ali o ponto A, 1, ponto B, 2 e 3, ponto C, 3 e 1. Nós vamos pegar esses vértices e vamos multiplicar ele por 4. Então, a gente vai multiplicar por 4, para ver o que acontece. Então, aqui a gente vai fazer a multiplicação do ponto A. Então, ó, o valor de x, que era 1, vai ser multiplicado por 4. O valor de y, que era 1 também, vai ser multiplicado por 4. Então, o ponto A vai ser o ponto A', que vai ser 4,4. O ponto B vai passar a ser 8,12. Vai ser 8 para x, 12 para y. E o ponto C vai ser 12 para x e 4 para y. E aí eu fiz esse desenho para mostrar para vocês o que acontece. Olha só. Aqui está o desenho original. Aquele triângulo com os vértices lá, o ponto A, se você olhar lá no plano que está no desenho aí, ó, 1 para x, 1 para y. O ponto B está no 2 para x, no 3 para y. E o ponto C está no 3 para x e no 1 para y. Só ver onde está a marcação do ponto, você vê os valores certinho. E aí a gente fez a multiplicação por 4, olha o que aconteceu. Tá vendo o triângulo original pequenininho ali? Olha o que aconteceu, ele aumentou. Só que mais do que aumentar, o que aconteceu? Ele deslocou, você viu que ele está mais distante da origem? Ele mudou a posição também, né? Então, ó, a pergunta que eu faço para você, a figura aumentou, ela ficou maior, ela ficou mais afastada? Isso é visível, né? Você consegue ver lá que ela ficou mais afastada da origem e também maior. E a outra pergunta é, ela mudou de forma? Ela ficou, por exemplo, de cabeça para baixo, ou ela mudou o jeito? Se você observar, houve uma ampliação. Ela manteve as proporções. Então, ela mudou de localização, né? A transformação fez com que ela mudasse de posição, aumentasse de tamanho, porém manteve as proporções. Você pode ver que o triângulo, esse triângulo maior, ele é semelhante ao menor. Ele tem os lados proporcionais em relação ao menor. Continuando aí, ó, multiplicar as coordenadas amplia a figura proporcionalmente, porque eu comentei com vocês, se o número for maior do que 1. Então, quando você multiplica a figura por um número inteiro maior do que 1, por 2, por 10, por 100, ele vai aumentar a figura e manter as proporções, tá? Se o número for negativo, então você vai multiplicar por menos 1, menos 5, menos 10, a figura será refletida e ampliada. Então, o que vai acontecer? Ela vai aumentar, porém ela vai ficar refletida. Então, ela vai ficar de cabeça para baixo, refletida. Invertida, né? Vai depender da posição, ela vai ficar de cabeça para baixo, vai ficar invertida. E se o número for entre 0 e 1, a figura é reduzida. Mas esse caso pode ser citado apenas como curiosidade, porque aqui na nossa aula a gente quer falar somente de
multiplicação por números inteiros, né? E quando a gente fala entre 0 e 1, a gente está falando de números racionais, não inteiros. Então, o nosso foco aqui é números inteiros. Vou te mostrar um exemplo multiplicando por um número negativo. Olha o que acontece com a imagem. Você já sabe que ela vai ficar refletida, né? E ampliada. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, um outro triângulo, tá? Com vértice A, 1, 1, 2 e 3, 3 e 1. Então, tá aí os pontos A, B e C. E a gente vai multiplicar esses vértices por menos 2. Olha como que vai ficar o primeiro. Então, o ponto A, que era 1 e 1, você vai multiplicar por menos 2. Então, o A vai ficar menos 2 e menos 2. O B vai ficar menos 4 e menos 6. E o C vai ficar menos 6 e menos 2. Fazendo o desenho da figura, olha só como é que vai ficar aqui. Olha lá, o original está à direita, que é o menorzinho, que tinha os valores positivos, tá vendo? O da esquerda, você viu que ele ficou de cabeça para baixo, né? Ele ficou invertido e ampliado, porque a gente multiplicou por menos 2. O sinal de menos faz com que ele fique invertido e o 2 faz com que ele fique ampliado. Então, ele ampliou, porém de cabeça para baixo, invertido. Então, essas as transformações que acontecem no plano quando você multiplica os vértices, os pontos, por algum número natural. Conseguiu compreender? É fácil, né? Então, vamos ver o que a gente aprendeu nessa aula. Era só isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então, nessa aula, a gente falou sobre como multiplicar as coordenadas de um polígono no plano cartesiano e verificar a sua ampliação. No caso, a ampliação, porque a gente está utilizando números inteiros, né? Se fosse um número entre 0 e 1, seria uma redução. E também, quando é para números negativos, né, um inteiro negativo, a imagem fica invertida. É isso que eu tinha para mostrar para vocês, espero que tenham compreendido. E a gente se vê em um outro momento, em uma outra aula. Até lá, tchau!